te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em particular, irmãos da congregação Cristo de Uberlândia. Começa de novo. Vê que no meu, rotando. Não, tá funcionando. Então a fé, conforme a Escritura Sagrada, ou conforme a fé confessam todas as igrejas que assinam, digamos assim, os três credos ecumênicos, o credo apostólico, o credo niceno e o atanasiano, onde nós confessamos a nossa fé no Deus trino ou no Deus triuno, um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, muitas vezes mesmo os cristãos confundem fé com pensamento positivo, né? Então o pensamento positivo pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa que tira a gente da realidade, né? Quando exagerado. Por exemplo, querer é poder, né? Querer é poder. É muito legal pensar assim, mas infelizmente nem sempre querer é poder. Uma visão positiva da vida, uma visão positiva dos negócios, uma visão positiva das pessoas, uma visão positiva das coisas, enfim, ela ajuda muito, eu acredito, porque muitas vezes uma postura positiva diante dos problemas e dos desafios, muitas vezes essa postura nos dá um certo equilíbrio, de forma que nós consigamos de uma forma um pouquinho mais clara, ver caminhos, fazer as escolhas melhores e corretas. Então o pensamento positivo é legal, mas não pode ser confundido ainda com fé. Fé ainda é algo muito diferente do pensamento positivo. Eu acredito, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Será que essa é a fé mesmo da Escritura Sagrada? Porque tantas vezes as coisas também dão erradas, né? Talvez isso aí é mais no campo do pensamento positivo do que propriamente fé. Mas tem uma outra coisa muito ruim que muitas vezes é confundida com fé, que é a superstição. Superstição. Superstição não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, a superstição é uma coisa que vem... Até as superstições, aquelas mais inocentes e bobinhas, mas tem algumas que escravizam as pessoas, né? E essas, eu diria que essas que escravizam, isso é uma coisa demoníaca, né? Não digo as pequenas bobagens que muitas vezes as pessoas observam sem muita seriedade, mas
costumo observar também, não é o fim do mundo isso, mas não é fé. Né? Mas tem aquela superstição que eu diria que é grave. Né? Por exemplo, eu levo a minha Bíblia no porta-luvas do carro, daí eu acredito que eu não vou sofrer nenhum acidente. Ora, eu estou usando a Bíblia como amuleto, e usar um objeto como amuleto é superstição, isso não é fé. Né? Eu tenho muita fé em Deus, por isso eu não me importo com entrar, digamos assim, em lugares mais perigosos. Meu carro, por exemplo, está sem manutenção, eu não tenho nenhuma revisão, mas eu acredito em Deus, eu ando aí a 120 por hora com o meu carro, com problema de freio e tal, porque eu confio em Deus. Isso aí não é confiança em Deus, isso aí é superstição, isso aí é usar Deus também como um amuleto. Né? Ou digamos assim, eu vou sair na chuva e no frio, sem casaco, sem guarda-chuva, e vai dar tudo certo, eu não vou molhar. Ora, claro que vai molhar, é uma força da natureza. Né? Se eu sair na chuva, eu vou me molhar. E tem muito disso hoje, né, nessa questão aí do coronavírus. Eu tenho fé em Deus que eu não vou pegar o coronavírus, por isso eu não estou nem aí, eu confio em Deus, eu ando sem máscara, eu vou em qualquer lugar, eu não me importo, porque comigo não vai acontecer nada, estou protegido porque tenho a proteção de Deus. Ora, isso não é fé também, é uma superstição. Aí Deus está sendo um amuleto. É aquela velha proposta que Satanás, o diabo, né, fez para Jesus na tentação, quando levou ele lá na torre, inclusive citou um salmo, dizendo que ele poderia pular para baixo com toda a tranquilidade, porque os anjos iriam protegê-lo. E Jesus então responde, como ele responderia em qualquer uma dessas situações: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é superstição que coloca às vezes até o nome de Deus, além de tomar o nome de Deus em vão, é uma superstição, é tentar a Deus. Isso é condenado por Jesus Cristo, não é fé. Bom, mas então o que de fato é fé? Bom, num sentido assim mais simples, fé em primeiro lugar é conhecimento verdadeiro, mas não qualquer coisa. Eu conhecer as coisas fundamentais da palavra de Deus. Eu conhecer alguma coisa do amor de Deus. Eu conhecer alguma coisa da salvação que Deus nos preparou em Jesus Cristo. E conhecer isso, saber isso. É por isso que nós testemunhamos, por isso nós falamos o credo apostólico, por isso nós cumprimos com a missão para que as pessoas saibam o Evangelho. Então, saber o Evangelho, essa é a primeira fase da fé, mas ainda não é fé, porque além de conhecer, é preciso concordar com isso. Eu preciso concordar, eu preciso dizer sim, legal, Jesus Cristo morreu por nós pecadores, carregou sobre si nossos pecados, e agora por causa disso nós temos o perdão, e Deus nos perdoa, legal, eu acredito, eu creio nisso. Então esse é outro aspecto da fé que necessariamente, além do conhecimento, precisa estar presente também, a concordância com isso. E essa concordância, ela é dom do Espírito Santo. Creio que por mim, Lutero diz na explicação lá no Catecismo Menor, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Não posso concordar com o Evangelho, não posso concordar com nada disso. Não posso concordar com a Bíblia, né, como palavra de Deus. Isso aí eu só posso concordar se o Espírito Santo me fizer concordar, porque Ele que me dá esta fé, né, Ele que me dá esse assentimento. Então, é conhecer a palavra, é concordar com a palavra pelo poder do Espírito Santo, senão a gente nunca vai concordar, e aí confiar nisso, confiar em Deus. Então, são esses três elementos fundamentais que existem na fé, né? O conhecimento, o assentimento e a confiança. Mas é importante também que nós lembremos que a fé tem uma centralidade, ela tem um centro, onde tudo irradia. E esse centro, se a gente acha que tem fé, mas esse não é o centro, então
Com certeza, o que nós temos não é a fé que vem das Escrituras Sagradas e que vem do Espírito Santo. Qual é a centralidade dessa fé? A centralidade dessa fé é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Uma fé que não tem Jesus Cristo como seu centro não é fé. Não é fé. Ninguém vem a Deus sem... porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fé é uma coisa que tem a ver com Deus, é se achegar a Deus, mas nós só nos achegamos a Deus através de Jesus Cristo. Então a fé, isso é muito importante, a centralidade da fé é Jesus Cristo. Sem Cristo não é fé, sem Cristo é pensamento positivo, apenas sem Cristo é uma mera superstição ou uma religião qualquer. Não é cristianismo, né? Mas a fé cristã, ela tem como centro a fé em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, na redenção de Jesus Cristo, na salvação de Jesus Cristo. Tudo vem dali. Então a fé, ela brota de Jesus Cristo. Aliás, os teólogos luteranos, eles, numa explicação um pouquinho mais complexa dessa questão da fé, eles fazem uma diferença entre, em latim, usa a palavra fides directa e fides reflexa. Né? Fides directa e fides reflexa. A fé é direta e a fé é reflexa. O que é cada uma dessas coisas? Bom, a fé direta, o que é a fé direta? É a fé objetiva, é a fé, na verdade, que é a obra de Jesus Cristo, que é a salvação de Jesus Cristo, que é de fato aquilo que consubstancia a fides reflexa, que é a fé que nós temos no nosso coração, a nossa confiança em Jesus. Então, a fides direta é a obra de Jesus Cristo. E, aliás, é muito interessante nós notar um texto bíblico que eu gostaria de ler, que nós encontramos em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 22. É muito interessante esse texto bíblico. Nós lemos assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a promessa de salvação de Deus é concedida aos que creem pela fé, diz aqui o texto, em Jesus Cristo. Parece assim que aqui é fides reflexa, é fé que eu tenho em Jesus Cristo, mas na verdade é que nós temos um probleminha de tradução. Aqui fé em Jesus Cristo, se nós fôssemos lá no original, nós teríamos que identificar uma forma de declinação no dativo, mas não é o que acontece. Nós temos um probleminha de tradução aqui. Lá no original grego, nós temos uma construção aqui, fé em Jesus Cristo, um genetivo, um adjunto adnominal restritivo. Um adjunto adnominal restritivo. Então aqui não é fé em Jesus Cristo, aqui é fé de Jesus Cristo. Então nós somos salvos, essa é a fides direta. Nós somos salvos por causa da fé de Jesus Cristo. Então nós não somos salvos simplesmente pela nossa fé qualquer. Nós somos salvos por essa centralidade, pela fé de Jesus Cristo. E aí fé, ela tem o sentido de pistes. Né? E literalmente traduzindo para o português do grego pistes, é fidelidade. Né? Fé, então, na verdade, é fidelidade. Né? Não é um mero sentimentozinho qualquer, não é um mero sentimento positivo, não é uma mera, digamos assim, superstição, né? Não é uma pequena confiança. Né? Fé é fidelidade. E fidelidade tem a ver com a lei de Deus, com a lei de Deus, né? Porque a lei de Deus reflete o que Deus entende por amor a Ele. Amar a Deus é cumprir com a lei. É assim que amamos a Deus, cumprindo com a lei. Só que nós não amamos a Deus e por isso nós nos separamos de Deus. Né? Nós somos agora réus da condenação e da morte, porque não cumprimos a lei. E ao não cumprirmos a lei, nós atraímos sobre nós a ira de Deus e a condenação. Mas Jesus Cristo veio ao mundo e o que ele fez? Ele cumpriu com a lei. Ele não só cumpriu com a lei, né? Foi fiel, portanto, a esse acordo que Deus tinha feito com o seu povo. Né? Eu serei o Deus de vocês, mas vocês têm que cumprir com a lei.
né? O povo não cumpriu com a lei. Jesus veio ao mundo, então, cumprir pelo povo, cumprir a lei pelo povo. Então, diante de Deus, né, como ele veio em nosso lugar, né, ele é Deus, ele cumpriu, ele se submeteu à lei que Deus tinha feito para nós. E ele a cumpriu plenamente em nosso lugar. Portanto, foi fiel. Então, nós somos salvos porque Jesus foi fiel. Então, o texto aqui é muito interessante, ele se refere a isso que os teólogos aqui luteranos chamam de fides directa. É a fé de Cristo que nos salva, é a fidelidade de Cristo que nos salva, é a fidelidade de Cristo aos mandamentos, é a fidelidade de Cristo a Deus, que inclusive assumiu sobre si também, não apenas se submeteu à lei, cumprindo toda a lei, mas também ele tomou sobre si a maldição do não cumprimento da lei do nosso lado. E aí ele foi punido e sofreu então a condenação para que nós não precisássemos mais sofrer essa condenação. Então nós somos salvos, é muito interessante esse texto aqui de Gálatas, ele se refere então a isso, a fides direta, né? A fidelidade de Jesus Cristo. O que nos salva é a fidelidade de Jesus Cristo. Então a base do que é fé é fidelidade, mas não a fidelidade de Jesus Cristo. Bom, mas porque o Espírito Santo nos tocou e agora Cristo habita em nossos corações, existe também o que nós chamamos de fides reflexa. E aí eu quero ler o texto de Timóteo, 2 Timóteo 3,15, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então aqui sim, aqui no original nós temos uma forma dativo, né? Então é um complemento nominal, pela fé em Jesus Cristo. Então é a fé que agora está no nosso coração, é a fé agora que se manifesta em confiança, né? É a fé agora que confia em Deus, mas confia em Deus sempre por causa da salvação em Jesus Cristo. Então nós temos fé, é conhecimento da palavra, é assentimento pelo poder do Espírito Santo e é confiança. Mas é sempre necessário entender que a centralidade da fé é a fidelidade de Jesus Cristo. E essa fidelidade de Jesus Cristo nós chamamos de fides direta. Por exemplo, nós batizamos o bebezinho, né? E dizemos assim, sim, mas ele não está sabendo de nada, ele não tem consciência de nada. É a fides direta que salva. Não é simplesmente a fides reflexa. A fides reflexa é apenas um resultado para aqueles que têm razão, para aqueles que têm, que têm discernimento, se manifesta em fides reflexa. E essa fides reflexa agora procura a fidelidade também, procura cumprir com a vontade de Deus, procura amar Deus, procura cumprir os mandamentos dentro da fragilidade, porque carregamos ainda a velha natureza e caímos, né? Não significa que a velha natureza foi tirada do nosso coração, não foi, ela está lá ainda, né? O demôniozinho está lá no nosso coração ainda tentando o tempo todo, né? E quem esteja de pé, cuidado para que não caia, diz o apóstolo Paulo. Qualquer um pode cair, né? Porque sempre que nós apontamos o dedo para alguém, né, que faz algo errado e reprovável, enfim, né, é sempre um dedo apontado para nós próprios, porque nós somos seres humanos e como seres humanos somos falhos e passíveis de cometer qualquer pecado, qualquer erro, né? Evidentemente que a fé nos dá um poder, a presença do Espírito Santo nos dá um controle bastante grande, mas isso não significa que nós não podemos de uma hora para outra cair. Grandes homens da fé caíram, né? Abraão caiu no pecado grave, Davi caiu em pecado grave, enfim, o próprio Salomão fez bobagens, enfim, né? As pessoas de repente cometem erros porque carregam o mal dentro de si, mas nós temos então dentro de nós essa fé
fé reflexa, que é o resultado da fé objetiva, da fé direta de Jesus Cristo, que é a fidelidade dele. Portanto, é muito simples entendermos o que é fé sob o ponto de vista da igreja, sob o ponto de vista da Escritura Sagrada. Fé, ela é algo que brota da fidelidade de Jesus Cristo ao Pai, que cumpriu a lei em nosso lugar e que sobre si sofreu a punição pelos nossos pecados. Né? Tudo parte dali. E aí a fides reflexa é a nossa resposta. É a nossa resposta pelo poder do Espírito Santo, evidentemente. Se não fosse o Espírito Santo, não teria resposta nenhuma. Então nós respondemos agora com amor, com fidelidade. Portanto, fé, pistes, traduzido literalmente, é fidelidade. E nós somos salvos por causa da fidelidade de Jesus Cristo a Deus. E agora a nossa fé reflexa quer também a fidelidade a Deus através de uma vida nova e diferente. Portanto, que essa meditação, essa reflexão contribua um pouquinho com todos para o entendimento de fé e que possamos assim saber distinguir bem entre os sentimentos, muitas vezes, pelos quais nós somos dirigidos. O sentimento que brota de Jesus Cristo é fé. Portanto, que nós guiemos a nossa vida pela fé, né? E não por superstições e nem tentando Deus ou brincando com Deus. Pelo contrário, né? Quando cairmos, confessamos, confiamos na fidelidade de Cristo e por causa da fidelidade dele nós temos tudo. Temos vida, perdão e salvação. Que assim seja com todos. Amém. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela fidelidade de Jesus Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé que resulta disso, da nossa fé que é uma resposta para ti. Tu nos amaste e por isso agora nós te amamos. E te amamos porque tu nos amaste primeiro em Jesus Cristo. Bondoso Deus, livra-nos das superstições e principalmente livra-nos de tomarmos o teu nome em vão ao tentarmos a ti e fazendo loucuras não autorizadas por tua divina graça, conforme nos revela a Escritura Sagrada. Dê-nos bastante força, persistência, coragem para enfrentarmos as dificuldades. Olha para as pessoas doentes, especialmente nesse momento, aquelas pessoas que estão sofrendo por causa do Covid-19. Olha para todos os médicos que estão prestando um serviço muito importante para a humanidade. É um sacerdócio, certamente, é um chamado, e te agradecemos por isso, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas, enfim, todos envolvidos na saúde. Também aqueles que se arriscam para que as atividades essenciais sejam mantidas, né? A segurança. Olha também para os nossos governantes para que se sensibilizem sempre em relação a esse problema e possam utilizar bem os recursos que ainda temos públicos para o benefício da saúde pública. Bondoso Deus, olha para as pessoas de idade em especial, que correm mais risco, as pessoas que têm alguma morbidade, né? Olha para as crianças, protege-as com teu carinho, as crianças que talvez são as primeiras a ficarem muito impacientes porque querem brincar, querem sair, querem ver os coleguinhas e nem sempre entendem o que está acontecendo. Bondoso Deus, dê a todo o povo um espírito de cooperação, no sentido de atender aquilo que as autoridades sanitárias pedem para o povo, para que assim nós, ao invés de promovermos a doença, possamos nós promovermos sempre a vida e a saúde. Essa é a nossa obrigação como teus filhos, promover vida e saúde. Bondoso Deus, olha para todos os irmãos e irmãs
lá da congregação Cristo de Uberlândia, olha também para os irmãos lá de Patrocínio e os irmãos de Uberaba também. Cuida de todos eles, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.